Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma regra que se você começar a aplicar nas suas partidas de xadrez, eu tenho certeza que ela vai prevenir mais de 50% dos seus erros. É uma regra bem simples, mas que na prática muitos jogadores acabam se esquecendo e acabam muitas vezes perdendo partidas por conta dela. Bom, que regra é essa? Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como você sempre fazer a pergunta certa e também mostrar aqui alguns exemplos. Eu separei 5 exemplos de partidas minhas para você aprender cada tipo de lance que você tem que prestar atenção, beleza? Bom, vamos começar aqui então já te falando qual é essa regra que você tem que sempre olhar quando você for buscar um lance para você ou para o seu adversário. Você vai buscar lances que criam ameaças. Então, anota isso aí, já cria um quadro aí no seu quarto onde você joga xadrez e coloca lá: sempre vou olhar para os lances que criam ameaças. E existem 4 tipos de lances que criam ameaças que você precisa sempre prestar atenção. E tem um deles em especial que muita gente deixa passar. E eu vou te mostrar aqui esses 4 tipos de lances agora. Vamos lá começar a ver os exemplos que eu selecionei para você. São exemplos que eu joguei em torneios mesmo, então na prática de torneios. Então são partidas onde os dois adversários ali tinham bastante tempo e já acontece esse tipo de erro. Agora imagina em partida de Blitz, né? A maioria da galera que acompanha aqui no canal joga partidas de 5, 10 minutos, são as partidas rápidas. Esses erros eles acontecem ainda mais frequência, por isso que você precisa ficar sempre atento a esses 4 tipos de lances, tá? E o primeiro tipo de lance que você precisa prestar atenção a todo momento é o lance que ameaça mate. Então sempre que você for buscar um lance para você e também calcular o lance do seu adversário, você vai olhar primeiro os lances que ameaçam mate. Afinal de contas, se você der uma bobeira ali, tomar mate, já era, acabou a partida. Então, o primeiro exemplo que eu vou te mostrar aqui é um exemplo de uma partida que eu joguei em 2006. Caramba, faz muito tempo, eu tinha 226 de rating feed. Eu devia ter o quê? Uns 14, 13 anos, não sei, nessa época. O meu adversário, ele não tinha esse rating, ele não tinha 2.400. Aqui tá... Foi alguma confusão do chess.com ao subir. O meu adversário devia ter uns 2.000 de rating. Então, foi uma Ruy Lopes. É a posição que surge, ela é bem da abertura mesmo. Eu joguei essa variante com D4 rápido, que é uma variante bem interessante, inclusive. Surge vários temas táticos na posição. Ele jogou B5, bispo B3, meu bispo já tá lá de olho em F7, e agora meu adversário jogou cavalo toma D4, que já não é um lance legal esse, ele já vai cair numa posição um pouco inferior. Joguei cavalo por D4, e toma D4, e agora eu faço E5 atacando o cavalo de F6. A posição ela já é difícil, tá? A posição é difícil de jogar de pretas, mas aqui ele faz um lance que já perde material imediatamente. A verdade é que nesse ponto já é difícil não fazer um lance que perca material. Mas ele fez um lance cavalo E4. Agora, qual é o lance que ele não prestou atenção? Qual é o lance que ele deixou passar na posição? É o lance que ameaça mate, que é dama F3. Dama F3 ameaça, dama por F7 mate, ameaçou ali um pastorzinho e ao mesmo tempo atacou o cavalo de E4. Se ele volta com o cavalo para G5, tem bispo por G5 e depois tá levando o dama por F7, ou simplesmente eu posso até tomar a torre em A8, que essa torre tá caindo. Então esse tipo de lance é o primeiro lance que você vai prestar atenção. É o lance que ameaça mate, beleza? Vamos agora para um segundo tipo de lance que eu vou te mostrar aqui. Esse outro que eu separei, ele ainda é nesse primeiro tipo de lance, que é o lance que ameaça mate. Nessa partida, eu tava de pretas, então eu vou girar o tabuleiro. Eu tava de pretas e a minha adversária, ela fez aqui um lance roque grande, que perde imediatamente. Então, olha, era uma posição equilibrada, o preto estava um pouquinho melhor por conta do par de bispos. Se, por exemplo, ela joga com roque pequeno, a posição está normal. Só que ela fez um lance roque grande. Então, sempre que você vai fazer um lance, é preciso conferir se não está deixando passar um lance do adversário que ameaça mate.
um lance que cria algum tipo de ameaça. Lembra disso, a regra é olha as ameaças para você e para o seu adversário. E daí quando fez roque grande, surgiu aqui um tema de mate. E com o lance cavalo B4, a minha adversária já abandonou. Porque depois de cavalo B4, eu dei um ataque descoberto, ameaçando assim a dama de B5, que estava em defesa. Peça em defesa é sempre tema tático. E ao mesmo tempo eu ameacei cavalo por A2 mate. Então é um lance que ameaça mate. Se jogar agora dama por D7, leva cavalo por A2 mate. E não tem o que fazer. Aqui ela tem que abandonar mesmo. Não tem lance depois desse lance, o cavalo B4. Então olha que em um lance, sua partida ela simplesmente pode acabar. Você já tem que abandonar. Por isso é tão importante essa regra de olhar as ameaças. Agora vamos para um próximo exemplo que eu separei para te mostrar. E esse próximo exemplo que eu vou te mostrar, ele é sobre o lance que é cheque. Então eu falei, o lance que é mate é o primeiro tipo de lance que você tem que prestar atenção. Segundo tipo de lance é um lance que é cheque. Esse talvez seja o lance que a galera mais deixa passar. E é o primeiro lance que você tem que ver na posição, é o cheque, porque ele é muito forçado. Então esse tipo de lance que cria ameaça, ele tem essa característica de ser forçada. A ameaça, ela faz com que o seu adversário tenha que fazer um lance obrigatório. Então é muito importante prestar atenção nesse tipo de lance. Por exemplo, essa partida eu tava de brancas enfrentando ali um mestre internacional que tinha ali seus 2.335 de rating. E ele jogou o lance F6. Bom, já é um lance meio suspeito esse lance que ele fez. Ele tá querendo atacar o centro, querendo atacar E5, mas ele permite E6. Mas tudo bem, ainda dava para jogar um cavalo B6. A posição dele é difícil, mas dava para fazer esse lance. Só que agora ele faz cavalo F8. E esse lance ele perde imediatamente. Depois de cavalo F8, ele já está numa posição onde ele vai abandonar nos próximos lances. Mas o que ele deixou passar? Ele deixou passar o cheque. Uma sequência de cheques até chegar o momento que ele tem que abandonar. Então, se ele presta atenção nos cheques, ele já evita perder a partida. Pelo menos perder imediatamente. Qual que foi o arremate que aconteceu? Depois de E6, cavalo F8, eu tenho bispo E5 cheque, rei D8. Bispo A5 cheque. E o detalhe é que ele não pode jogar B6, que eu tenho bispo toma B6. Peão toma e agora a torre por A8 tá caindo a torre. Então ele tem que jogar rei C8, só que agora vem mais um cheque, torre C1 cheque, rei B8, bispo C7 cheque. Percebe que é tudo cheque, é tudo forçado. É o primeiro lance sempre. Se você for olhando só os cheques, você vai acertar os lances. Rei C8, e agora que tinha um lance um pouco mais difícil, porque se eu jogar simplesmente um bispo G3, ele volta o rei para D8. E aí bispo C7, ele volta o rei para C8. Só que o detalhe é que depois de rei C8, eu posso jogar cavalo E5. E daí ele abandonou. Então esse lance era um pouco mais difícil. Mas se ele vai buscando sempre os lances que criam ameaças, ele pode perceber que vai dar errado já. Talvez ele nem veja o cavalo E5. Mas, pô, uma posição dessa com o rei em C8, se você olha isso daqui, você já fala, pô, não posso entrar nisso que eu vou acabar levando mate. Então, depois de cavalo E5, o problema é que se ele tomar agora, eu tô jogando o bispo toma, com cheque, ganhando o bispo e ganhando a torre de H8. E, bom, depois de cavalo E5, eu tenho a ameaça de dar mate com o bispo D7. Cavalo toma, peão toma, e vou dar mate com o peão lá em D7. Bom, então vamos aqui para o próximo exemplo, porque nós vimos então o lance que ameaça mate, é o primeiro, o lance que é cheque, e agora nós vamos ver aqui o lance que é uma captura de peça. É o terceiro lance que você precisa olhar dentro dessa regra das ameaças. Então, capturas de peça, aquele lance que troca uma peça, você sempre precisa prestar uma atenção. Se tem uma captura, é preciso calcular o que vai acontecer com ela. Nessa posição, também é uma posição difícil ali do meu adversário já. Ele jogou, ele tá com esse bispo cravado, né? O bispo de E6. Eu tô ameaçando
explorar esse tema tático, mas ele poderia, de repente... É que é uma posição bem difícil aqui para ele mesmo, é difícil até sugerir algum lance, mas ele faz um lance que é o lance Dama F7, que perde imediatamente. Então, assim, às vezes a posição é ruim, mas se você não faz um lance que perde imediatamente, o seu adversário ainda pode cometer algum deslize ali na partida. Mas quando você faz um lance que perde imediatamente, ele já tem que abandonar. Por exemplo, Dama F7 é um lance que já tem que descartar da posição, porque tem uma captura de peça que decide a partida, que é o simples torre toma E6. Porque depois de torre toma E6, eu ganhei uma peça, e se ele toma em E6, e ele é forçado, porque se não tomar em E6 está com peça a menos, ele leva um lance bispo C4, assim já cravando a dama. E aqui ele tem que abandonar a partida. Essa posição específica realmente é difícil sugerir algum lance. Talvez torre F7 fosse um lance. E quando jogar bispo C4, é que aí ferrou também, né? A posição tá muito perdida mesmo. Esse exemplo tem que dar um desconto ali pro meu adversário mesmo. Talvez F4, o último recurso. F4 poderia ser um último recurso, porque agora se torre E6, dama E6, não tem bispo C4. E se jogar bispo C4 direto, pode jogar sacrificando a dama. Torre toma, torre toma. Tá ruim a posição, mas não tá perdido ainda, não precisa abandonar. Então sempre tem um recurso ali escondido na posição, tem que acreditar na posição. Mas se você olhar as ameaças, como por exemplo as capturas, já evita esses erros imediatos. Erro de repente largar uma peça, pendurar uma peça, coisas que podem custar a partida ali imediatamente. Bom, e agora eu vou te mostrar o quarto tipo de posição que você tem que prestar atenção, aquele quarto tipo de lance em uma partida que eu joguei de pretas contra a Florência, né, a Florência Fernandes. E a Flor, ela acabou cometendo um erro logo na abertura relacionado a essas ameaças. Então foi uma Grunfeld que ela jogou ali com H4, uma variante bem perigosa, inclusive. Eu joguei esse B5 e ela faz cavalo toma B5, que já é um pouco suspeito esse lance, porque eu tenho dama A5 cheque, mas ela tinha calculado o dama A5 cheque. Então é um lance que tem que calcular sempre, lembra? O cheque você sempre precisa ver. Ela viu o dama A5 cheque. Só que ela pensou que depois de cavalo C3, cavalo por E4, já ameaçando ali C3, que ela teria um recurso para não perder com essa cravada. Porque aqui tá uma posição bem delicada já para as brancas. Eu tô ameaçando tomar em C3 de cavalo. Quando BC3, eu tenho um bispo por C3, por exemplo, ou dama toma C3. Aqui ela tinha que jogar bispo D2. E aí o branco tá só um pouco pior. Só que ela viu o seguinte, dama A4 cheque, dama toma e agora cavalo toma. E parece que tá tudo ok. Só que ela parou de calcular um lance antes do que deveria. Porque aqui tem uma regra que também vai te ajudar na hora de calcular nas partidas, que você só para de buscar lances para o seu adversário, só para de calcular quando não houver mais ameaças. Entra de novo na regra das ameaças. E aí o quarto tipo de lance é o lance que ameaça a peça. Então, por exemplo, depois de cavalo por A4, qual que é o lance mais forçado da posição? O lance que cria uma ameaça, bispo D7. Bispo D7 é uma ameaça ao cavalo. Ameacei ganhar a peça inteira. E aí, para onde que vai esse cavalo? Não pode tomar em C5, que cai. Não pode voltar para C3, que eu tomo em C3, BC3, bispo C3, cai a torre de A1. E aqui, depois de bispo D7, ela teve que abandonar já, porque não tem o que fazer, vai cair uma peça inteira. Então, o erro veio lá atrás, na verdade, né? Veio quando jogou o dama A4 cheque, mas veio porque não viu a ameaça de peça, o bispo D7 logo na sequência. Então, quais são os 4 tipos de lance? Recapitulando, primeiro, a regra é sempre olhar as ameaças que você tem e as ameaças do seu adversário. Dentro disso, quais são os 4 tipos de lances que você precisa prestar atenção? Então, é o lance que ameaça mate, o lance que é cheque, o lance que é uma captura de peça e o lance que ameaça a peça. Se você prestar atenção nesses 4 tipos de lance, eu tenho certeza que você vai prevenir vários erros nas suas partidas. E automaticamente você já vai começar a jogar melhor, beleza? E agora
eu quero te falar o seguinte, se você, de repente, gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, deixa aqui o que você achou para eu dar um feedback, saber os conteúdos para trazer aqui para o canal. E se de repente você quer aprofundar mais nesse tema que eu te passei, aprender mais sobre cálculo de variantes, aprender sobre aberturas, meio jogo, finais, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e também com outros grandes mestres e acesso a um treinamento estruturado para o seu nível de jogo. Seguindo as trilhas de treinamento do Chessflix, de acordo com o seu nível, você vai ter ali acesso a tudo que você precisa para alcançar o próximo nível no xadrez. Se você tem 1.500, quer buscar os 2.000, se já tem os 2.000, quer buscar ali um rate acima de 2.000, você encontra todo um plano para assim aprender não só sobre cálculo, como você aprendeu aqui comigo, mas também sobre todos os outros temas do jogo, beleza? Para você entrar para o Chessflix, é só você se cadastrar na lista de espera do Chessflix e assim que for abrir uma nova turma, você vai ser contactado e ainda receber um bônus exclusivo porque você faz parte da lista de espera, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais e até o próximo vídeo aqui do canal.